Não é nenhuma novidade, não é novidade para ninguém que nós vivemos numa era marcada por uma crise profunda, uma crise de autoridade. Essa é a crise do nosso tempo, a crise que nós estamos vivendo, uma crise de autoridade. É possível resumir a oposição esmagadora à fé cristã, a fé cristã no nosso tempo, numa única realidade: a desconfiança da autoridade das Escrituras. É nesse contexto que nós vivemos. Essa é a oposição que nós vivemos. Desconfiança da autoridade das Escrituras. Tudo começa com uma pergunta sutil, disfarçada de sabedoria. Será que foi realmente isso que Deus disse? Será que foi realmente isso que o Senhor falou? Um pequeno desvio para o mundo do relativismo. Será que Adão realmente existiu? Será que o dilúvio realmente aconteceu? Não foi uma história meramente poética? Será que Jesus realmente ressuscitou? Será que ele ressuscitou de fato? Um pequeno desvio para o lado do relativismo e logo todo o edifício da revelação começa a ruir. De repente, autoridade se torna sinônimo de tirania. A autoridade se torna sinônimo de intolerância e inerrância. Aquilo que nós afirmamos a respeito das Escrituras se torna sinônimo de fundamentalismo. Mas aqui, meus irmãos, o que está em jogo não é apenas um debate acadêmico. O que está em jogo é o senhorio de Cristo sobre o mundo. O senhorio de Cristo sobre a realidade. Se a palavra de Cristo não é a autoridade final, não é a palavra final, então esse Cristo que nós confessamos não é rei de forma nenhuma. O que está em jogo, de fato, é o senhorio de Cristo sobre o mundo. Se a Escritura não governa a igreja, não governa a realidade, não dita a realidade ao nosso redor, alguma outra autoridade governará. Não existe vácuo de autoridade. Não existe vácuo de revelação. Se a Escritura não governa a igreja e a realidade ao nosso redor, outra pessoa, outra instituição, certamente governará. Quando a igreja abandona a linguagem de Deus, não é que ela fica sem linguagem nenhuma. Quando a igreja abandona a linguagem de Deus, ela começa a ser catequizada por outra linguagem. E pode ser a linguagem da desconstrução, pode ser a linguagem da vitimização, pode ser a linguagem da confusão de gênero, pode ser também a linguagem política e ideológica, que se ergue como novos profetas, declarando juízo, separando entre eles e nós, e tentando estabelecer uma nova criação. É isso que essas linguagens políticas e ideológicas fazem. Tentam declarar juízo. Vocês estão todos condenados. Vocês não valem absolutamente nada. Não. A realidade é entre nós e eles. A realidade é que nós estamos estabelecendo uma nova criação, um novo mundo, com novos termos. Ou pior, com termos redefinidos. É isso que essas ideologias fazem. De fato, se o povo de Deus não falar a língua das Escrituras, ele será conquistado pela língua da serpente. Se o povo de Deus não falar, não dominar a linguagem das Escrituras, ele será dominado pela linguagem da serpente. De fato, meus irmãos, desde o Éden tem sido essa batalha, a batalha do povo de Deus. Essa tem sido a nossa batalha. A serpente não começa a sua guerra negando a existência do Criador.
Até a serpente sabe que isso seria uma tolice absurda. Até a serpente sabe que o ateísmo é tolice. A serpente não começa a sua guerra negando a existência do Criador, mas ela começa colocando dúvida. Começa minando a linguagem. Começa questionando a sua autoridade. Ela não diz, esse Deus não existe. Ela diz, será que é isso mesmo que Deus disse? Será que é verdade o que Deus disse? Será que esse Deus é verdadeiramente bom e o que ele está dizendo é verdade? A serpente sabe que se conseguir distorcer a palavra, tudo mais desmorona. A serpente sabe que se nós permitirmos distorcer a palavra, tudo mais, toda a realidade desmorona. E assim Eva, ao ouvir a voz sutil da dúvida, cede à tentação de reinterpretar o mandamento do Senhor. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Acho que não. Eu tenho a minha própria interpretação. Eu tenho a minha própria interpretação sobre aquilo que o Senhor falou. O texto é bastante claro. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Em outras palavras, Eva deixou de confiar no que Deus havia falado, no que Deus havia dito e revelado. E o que ela fez? Confiou nos seus próprios olhos, confiou no seu próprio julgamento, no seu próprio discernimento, na sua própria experiência de um dia de existência. Foi isso que Eva fez, Eva e Adão. Eva deixou de confiar no que Deus havia dito e começou a confiar nos seus próprios olhos, no seu próprio discernimento, no seu próprio julgamento. De fato, meus irmãos, essa é a essência da rebelião humana. Quando o homem decide ser o juiz da palavra de Deus, em vez de ser julgado por ela. Essa é a essência da rebelião. Quando nós não somos mais julgados pela palavra de Deus, e julgados no sentido de Deus afirma a realidade a respeito de nós. Deus emite um juízo a respeito do seu povo. Mas quando nós decidimos ser o juiz, toda a história, desde então, é a história dessa batalha. A batalha entre duas sementes. A batalha entre duas linhagens. A descendência da mulher, que crê e obedece à palavra, e a descendência da serpente, que não apenas questiona, mas tenta reinterpretar e tenta redefinir os termos. Tenta redefinir a realidade. A descendência da serpente, em verdade, está sempre em busca de uma outra autoridade. A descendência da serpente está sempre em busca de uma outra autoridade, uma autoridade diferente, uma autoridade encantadora. Ela nunca é feia. Ela nunca é feia. Ela cativa corações, ela move corações, elas movem corações. Uma autoridade diferente e encantadora, que pode ser o nosso intelecto, pode ser as nossas emoções, pode ser a ciência, pode ser o consenso social ou as modas culturais. Pode ser absolutamente tudo. Relembrando Calvino novamente, citei alguns sermões atrás, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Transformamos qualquer coisa, até coisas legítimas, em ídolos, em autoridades. Mas o princípio por trás é sempre o mesmo. Foi assim mesmo que Deus disse? Será que é realmente isso que Deus falou? Meus irmãos, esse tipo de pergunta, dessa forma, é o próprio slogan do inferno. Esse tipo de pergunta, dessa forma, é o próprio slogan do inferno.
Foi isso mesmo que Deus disse? Será que é isso mesmo? E a história da salvação é a resposta divina. A resposta de Deus dizendo, sim. É isso mesmo? Porque está escrito. Está escrito. Deus não deixou a sua palavra se perder. E o mesmo Senhor que viu o homem duvidar da sua voz no Gênesis. O mesmo Senhor, o Filho, viria ao mundo para vencer a serpente pela mesma arma. A sua palavra. A sua santa palavra. Séculos depois, outro Filho de Deus é conduzido não a um jardim, mas agora ao deserto. Novamente a serpente aparece. Novamente o diabo aparece. E mais uma vez, é a mesma questão. É a mesma essência, a mesma questão. Se és o Filho de Deus. Em outras palavras, será que é isso mesmo que Deus disse a respeito de ti? Será mesmo que todas essas promessas e profecias de Deus são verdadeiras e falam a respeito de você? Será que é isso que Deus disse mesmo? Mas agora o que acontece é que o segundo Adão não cai na conversa de Satanás. O segundo Adão não discute, nem raciocina em termos humanos. Ele simplesmente responde com a espada das Escrituras, a espada do Espírito. E ele diz, sim, está escrito. Sim, está escrito. Eu sei porque está escrito. Por 3 vezes Satanás o provoca, e por 3 vezes Jesus responde da mesma forma. Está escrito. Está escrito. Jesus não está apenas citando versículos isolados, mas ele mostra que aqueles textos são a respeito dele. Aqueles textos são justamente a respeito do nosso Senhor. A vitória de Cristo no deserto, meus irmãos, foi uma declaração, uma afirmação do sola Escritura. Ele vence onde Adão caiu, não reinterpretando, mas obedecendo. Não duvidando da palavra do Senhor, mas confiando e afirmando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Da boca de Deus. Assim, meus irmãos, essa guerra, essa mesma guerra, essa guerra entre 2 sementes, ainda continua. Mas agora, o Senhor da nossa salvação nos mostra o caminho. A vitória sobre a serpente vem somente pela palavra. A vitória sobre a serpente, sobre Satanás, vem somente pela palavra. É assim que nós vencemos. E essa vitória, meus irmãos, graças a Deus, não ficou no deserto, mas Cristo subiu aos céus. Ascendeu aos céus, está à destra do Pai, e de lá ele governa pela mesma palavra. A mesma palavra que ele usou para vencer Satanás. De lá ele reina. De lá ele governa com a mesma palavra que ele usou para vencer a Satanás. Mas também devemos estar cientes, meus irmãos, de que o sola Escritura não é apenas um escudo contra o erro. Sola Escritura, a afirmação das Escrituras como autoridade final, não é apenas um escudo contra o erro, mas é uma luz. É uma luz para os nossos pés. É lâmpada para o nosso caminho, meus irmãos. É isso que é a palavra. Isso é a palavra do Senhor, luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Ou seja, de maneira bem prática, a Bíblia é uma bênção para nós. As Escrituras são graça de Deus para nós, porque ela realmente abre os nossos olhos. E não é difícil reconhecer que se nós tivermos que andar com os olhos vendados, qual será o nosso destino? A Bíblia é bênção para nós, porque ela realmente abre os nossos olhos para enxergar a realidade, para enxergar a verdade, para
contemplar a verdade, para desfrutar da criação, da boa criação de Deus. Ela abre os nossos olhos e não é difícil reconhecer que caminhar pela vida com os olhos fechados é extremamente impraticável. É extremamente impraticável. O mundo tenta viver sem ela. E o que acontece? Tropeçam em coisas banais. Tropeçam em coisas que beiram o absurdo. Que são absurdos. O mundo tenta viver sem ela e tropeça nos seus próprios caminhos. A modernidade é esse grande experimento. Um grande experimento de tentar construir uma civilização sem a voz de Deus. É isso que é a modernidade. Um grande experimento de tentar construir, edificar uma civilização sem a voz de Deus. E o que parece essa civilização? O que nos lembra essa civilização? Babel? É óbvio. Voltamos para Gênesis. Olhamos para essa civilização e o que a gente enxerga é simplesmente Babel. Confusão, desentendimento e absoluto caos. Absoluto caos. Cada um tentando fazer o seu nome grande e não o nome do Senhor. É só o que nós temos visto. No entanto, onde a palavra é recebida, sempre existe vida. Onde a palavra é recebida, sempre existe ordem. Deve existir. Onde a palavra é recebida plenamente, deve haver ordem. Deve haver alegria. O mesmo Deus que disse, haja luz, continua dizendo por meio das Escrituras, resplandeça a luz nos vossos corações. O mesmo Deus que disse, haja luz, continua nos dizendo por meio das Escrituras. Agora essa luz deve resplandecer no coração de vocês. Essa mesma luz que eu trouxe ao mundo. Assim, meus irmãos, quando nós dizemos sola Escritura, nós não estamos apenas dizendo que nós temos um livro. Não é apenas sobre isso. Nós estamos dizendo que nós temos um Senhor, nós temos um Rei que fala. E que fala conosco. Um Rei que fala conosco. Um Senhor que não nos deixa viver nesse mundo sem direção. De acordo com as nossas próprias vontades, sentimentos, pensamentos, julgamentos. Nós temos um Rei que fala conosco, um Senhor que não nos deixa sem direção nesse mundo. A Bíblia é o cetro de Cristo, estendido, apontado para a terra. É isso que é a Escritura. A Bíblia é o cetro de Cristo, estendido sobre a terra. Mas nós também precisamos ser honestos. Existem algumas armadilhas, e como temos visto na nossa série em Atos, essas armadilhas não estão apenas lá fora. Algumas delas estão aqui dentro. Algumas delas surgem aqui dentro. Os filhos da reforma também podem trair o princípio que tanto professam. E aqui eu quero destacar 3 que considero os principais. 3 armadilhas, 3 desvios que reformados protestantes cometem diante das Escrituras. E a primeira delas é o subjetivismo espiritual. É comum, meus irmãos, nós ouvirmos argumentações do tipo, Deus me disse. Deus me disse, mas por que você vai fazer tal coisa? Por que você vai casar ou comprar uma bicicleta? Deus me disse. A verdade, meus irmãos, é que nós confundimos o Espírito com as nossas emoções. Confundimos o Espírito Santo com as nossas vontades, os nossos desejos. Mas como é claro nas Escrituras, o Espírito fala na palavra.
O Espírito Santo de Deus fala na palavra, não contra ela e nem mesmo além dela. O Espírito Santo fala na palavra, não contra ela e nem mesmo além dela. Portanto, se alguém chegar e disser para você, Deus me disse, a resposta imediata deve ser, ok, qual versículo? Qual capítulo? Aonde? Onde nas Escrituras que Deus falou com você? Deus realmente fala conosco. Nas Escrituras, na sua palavra. Se alguém vier dizer a você, Deus me disse, eu lhe digo, onde? Me passa a referência, por favor. O Espírito fala na palavra, não contra a palavra e nem mesmo além da palavra. E nós precisamos aprender a provar os Espíritos, provar as vontades, pela palavra somente. Esse é o primeiro ponto. Subjetivismo espiritual. Por outro lado, nós temos outro problema, que é o academicismo teológico. Temos aqueles que reduzem as Escrituras a um campo de dissecação. Dissecam o texto, analisam pontos e versículos e vírgulas, mas nunca se curvam diante dele. Temos, e infelizmente, essa é uma característica nossa, reformada. Dissecamos o texto, vamos para o hebraico, vamos para o grego. Consultamos inúmeras referências, comentários. E o texto é claro e nós não nos sujeitamos a ele. Dissecamos o texto, analisamos até vírgulas, mas nunca nos curvamos diante dele. O apóstolo Paulo diria que são aqueles que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo uma coisa nova, sempre melhorando a sua teologia e nunca melhorando a sua vida. Nunca mudando a sua vida. Precisamos, meus irmãos, ser praticantes da palavra. Não apenas ouvintes. Não apenas estudantes, teólogos da palavra. De fato, ser um teólogo é ser um praticante da verdade. É ser um praticante da verdade. E esse foi o segundo ponto. Academicismo teológico. E vamos para o terceiro, que é o pragmatismo eclesiástico. Existem igrejas que dizem crer na Bíblia, afirmam crer na Bíblia, mas parecem muito mais um restaurante do que uma igreja. Elas só oferecem aquilo que agrada o paladar do cliente. Existem igrejas que afirmam crer na Bíblia, mas parecem muito mais um restaurante. Às vezes, parece mais uma doceria. Só coisinha. Só docinha, só coisinha boa. E assim essas igrejas moldam as suas vidas, moldam as suas liturgias, moldam as suas pregações ao gosto do público. Para que ninguém se sinta constrangido, para que ninguém vá embora insatisfeito, para que ninguém se sinta ofendido. É isso que essas igrejas, infelizmente, fazem. Moldam suas vidas, moldam suas liturgias, moldam as suas pregações ao gosto do público, para que ninguém se sinta constrangido. Mas a palavra de Deus não veio para massagear os nossos egos. Sabe para que a Bíblia veio? Sabe para que a palavra de Deus veio? Para crucificar o velho homem. Para isso as Escrituras vieram. Para crucificar o velho homem e fazê-lo ressuscitar com Cristo. Mas para que você possa ressuscitar com Cristo, meus irmãos, para que você tenha os seus pecados perdoados, primeiro você precisa morrer para si mesmo. Não tem outro caminho. Não há outro caminho.
Não vos conformeis com este mundo, também se aplica aqui. A igreja não deve ser guiada por critérios culturais, critérios do mundo, critérios culturais de sucesso. A igreja deve ser guiada pela Escritura somente. Pela Escritura somente. Essas, meus irmãos, de fato são as novas serpentes. As novas serpentes no nosso jardim protestante. E muitas vezes, elas têm aparência de piedade. Têm aparência de piedade, mas o veneno é sempre o mesmo. Será que Deus realmente disse alguma coisa sobre isso? Será que Deus realmente disse algo sobre isso? Será que Deus realmente disse algo sobre comungar dominicalmente? Será que Deus realmente disse algo sobre fazer parte do povo de Deus? Será que realmente Deus disse alguma coisa sobre isso? O inimigo, novamente, o inimigo não precisa arrancar a Bíblia das nossas mãos. Basta fazer com que ela perca o peso. Basta fazer com que ela perca a relevância nas nossas vidas. Basta fazer com que você se sinta o juiz e não Deus. Mas reconhecer essas armadilhas não deve, meus irmãos, e aqui é um ponto extremamente importante, não deve significar cair no extremo oposto, que infelizmente muitos caem. Um individualismo que rejeita toda a autoridade além da Bíblia. Rejeita toda a autoridade. Assim, é importante entender que a Bíblia não é a nossa única autoridade. Ela é a nossa autoridade final. A Bíblia não é a nossa única autoridade, mas a nossa autoridade final. Deus instituiu outras autoridades legítimas, como pais. Pais são autoridades na vida dos filhos. Pastores, presbíteros, magistrados. Deus estabeleceu outras autoridades. E essas autoridades devem sim ser honradas e obedecidas também. Mas todas elas são autoridades derivadas. Todas elas estão debaixo e prestam contas à palavra do rei. Todas elas devem estar debaixo da autoridade suprema absoluta, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Sola Escritura não significa nenhuma outra autoridade. Sola Escritura significa nenhuma outra autoridade acima das Escrituras. Assim, quando um pai educa um filho, ele faz de acordo com a sua própria vontade? Ele é livre para educar de acordo com a sua boa vontade? Boa. Quando um pai educa um filho, ele deve fazer debaixo da autoridade da palavra. Quando a igreja prega, quando a igreja elabora ou se submete a um credo ou confissão de fé, ela diz, ela o faz debaixo da palavra, não acima dela. Quando um magistrado governa, estabelecendo leis e executando juízo, ele faz de acordo com a sua vontade? Ele é livre para fazer o que bem entende? Claro que não. Ele deveria agir como servo de Deus, como diácono de Deus, como nos diz Romanos 13. E não como um soberano autônomo. Quando um magistrado governa, estabelecendo leis e executando juízo, ele o faz como servo de Deus. Deve o fazer como servo de Deus. Por isso, meus irmãos, afirmamos sola Escritura. Somente a Escritura é o padrão final. Nós, em hipótese alguma, rejeitamos tradições. Todas as igrejas têm tradições. Até fumaça de gelo seco, até parede preta, até luzes piscantes que deixam a gente tonto. São tradições.
Tudo isso é tradição. Se repete domingo após domingo, sábado após sábado. Tudo isso são tradições. Governos têm leis, famílias têm regras internas. Mas a questão é que todas elas devem ser julgadas. Devemos exigir que todas elas sejam julgadas, corrigidas e guiadas tão somente pelas Escrituras. Devemos reconhecer que submeter-se à palavra, meus irmãos, não é um fardo. Submeter-se à palavra não é um fardo, mas é verdadeira liberdade. É aí que mora a verdadeira liberdade. Você não precisa ficar reinventando a roda. Você não precisa ficar buscando técnicas. Você não precisa ficar tateando em busca de uma moralidade subjetiva. Você tem a palavra. Você tem as Escrituras. Você não precisa seguir a moda. Você não precisa seguir a moda. Toda autoridade fora da palavra é escravizadora, é manipuladora. Mas a autoridade da palavra, como palavra de Deus, como palavra do Deus Criador, é aquilo que verdadeiramente nos liberta. É aquilo que verdadeiramente nos liberta. Assim, meus irmãos, para concluir, quero trazer algumas aplicações práticas do nosso texto. E a primeira delas, com relação à nossa vida pessoal. A reforma, de fato, começa nos nossos corações. Deve começar. É muito fácil exigir uma reforma na igreja, enquanto os nossos corações não foram reformados. É muito fácil. Portanto, meus irmãos, pergunte-se: será que as suas opiniões, será que os seus sentimentos, será que as suas decisões estão submetidas à palavra? Será que você está buscando sabedoria da palavra? Ou será que você está só seguindo o seu coração? E, novidade, nosso coração é enganoso. Será que nossas opiniões, nossos sentimentos, nossas decisões estão submetidas à palavra? Será que a Escritura é o nosso espelho? Será que a Escritura é a minha espada? Meus irmãos, Cristo deve reinar sobre o nosso coração. Cristo deve reinar em primeiro lugar sobre o nosso coração. A segunda, vida familiar. Pais, façam da palavra a lei da casa. Novamente, temos tradições, temos uma vida sendo vivida, mas façam da palavra a lei da casa. Leiam as Escrituras em voz alta, em casa. Façam com que as crianças escutem a palavra o tempo inteiro. Não apenas crianças. Leiam as Escrituras. Quem estiver na sua casa será obrigado, minha casa, minhas regras. Leia as Escrituras em voz alta. Leia as Escrituras, confie no fato de que a palavra do Senhor não volta vazia. Leia a palavra. Coloque em áudio. CD do Cid Moreira. Alguns nem sabem do que se trata. A gente percebe como o tempo passa, né? Coloquem as Escrituras e saibam: a palavra de Deus é fiel, não volta vazia. Ela é eficaz, mesmo que você não tenha toda a capacidade intelectual para entendê-la. Porque o seu Deus não é o seu cérebro. O seu Deus é o Deus Criador dos céus e da terra, que pode fazer todas as coisas. Portanto, meus irmãos, façamos dos nossos lares pequenos mosteiros, onde a voz de Deus é ouvida constantemente, com reverência e alegria. Cristo deve reinar sobre as nossas famílias. A palavra deve reinar sobre as nossas famílias. Terceiro, na vida da igreja. Meus irmãos,
que nossas tradições, que nossos costumes, que nossas liturgias sejam continuamente julgadas pelas Escrituras. Continuamente. Que não busquemos relevância, mas busquemos fidelidade. Que a palavra seja não apenas pregada, mas seja cantada, seja orada, seja ouvida, seja comida e bebida. Que a palavra seja sempre o centro do nosso culto. Sempre o centro das nossas vidas, porque Cristo fala por meio dela. Esse deve ser o centro, meus irmãos. Não a minha vontade, não a sua vontade, mas a palavra. Cristo é rei da sua igreja. E a sua palavra deve ser soberana aqui, assim como em todo lugar, mas especialmente aqui. Cristo fala por meio da palavra, Cristo rege por meio da palavra, Cristo é o rei da sua igreja. E quarto ponto, na vida pública. Não há um único centímetro quadrado da criação, sobre o qual Cristo não declare, é meu. Não há um único espacinho na criação que Cristo não declare, é meu. Portanto, a palavra de Deus é autoridade não apenas para a igreja, mas para toda a realidade. Política, artes. Isso eu não quero dizer que as artes devem se tornar gospels. Na verdade, eu acredito que isso seja, em certo sentido, ferir o solo Escritura. Não é colocar um selo de gospel em qualquer porcaria mal feita e dizer que está fazendo para Deus. Isso não é aceitável. A palavra de Deus é autoridade não apenas na igreja, mas sobre toda a realidade. Política, arte, ciência, economia. Tudo deve ser trazido cativo à obediência de Cristo. Cristo é o Rei do universo. E nós, meus irmãos, precisamos recordar da Reforma Protestante. Não como uma mera lembrança distante, mas reconhecendo que a Reforma é um chamado contínuo. Cada geração precisa se reformar. Cada geração precisa responder novamente à serpente. Cada filho de Deus precisa escolher palavra ou a serpente, ou o discurso da serpente. Cada filho de Deus precisa escolher, creio na palavra ou questiono e confio no discurso da serpente. A verdadeira reforma não é mera nostalgia. Ela deve ser viva. É o processo diário de voltar à palavra, deixar-se moldar por ela, deixar-se corrigir por ela. Todas as nossas concepções. Todas. Absolutamente todas. Tudo aquilo que a gente dava ou considerava como dado. Opa, o que será que as Escrituras falam sobre isso? Deixar-se moldar por ela, deixar-se corrigir por ela, deixar-se reformar por ela. A serpente continua sussurrando a sua antiga pergunta. Mas agora, meus irmãos, nós já conhecemos a resposta. Nós já conhecemos a resposta. E quando o mundo, zombando, nos perguntar, foi isso mesmo que o seu Deus disse? Nós devemos responder com firmeza e com alegria. Sim, foi exatamente isso que ele disse. E nós sabemos porque está escrito. Agora me diz, e vocês? Pergunte ao mundo. E vocês? Qual é o fundamento da sua vida? Por que você está vivendo dessa forma? Você tem algum fundamento? É assim que devemos responder. Quando o mundo zombando nos perguntar, foi isso mesmo que Deus disse? Devemos responder com firmeza, com leveza e alegria. Sim, foi exatamente isso. É exatamente isso. E nós sabemos, eu posso saber porque está escrito.
Mas qual é o seu fundamento? Qual é o fundamento da sua vida? Meus irmãos, esmaguem a cabeça da serpente. Esmaguem. Não dê conversa para o discurso da serpente. Esmague a sua cabeça. Nesse domingo da Reforma, celebramos algo muito maior do que um evento histórico. Alguns séculos atrás. Celebramos o governo de Cristo por meio da sua santa palavra. Celebramos o privilégio de ter uma voz infalível, uma voz segura e uma voz suficiente. A palavra que não apenas cria, mas a palavra que sustenta e reforma todo o nosso mundo, começando em nós. Que o Senhor nos conceda a graça para que nossas vidas, nossas casas, nossa igreja e o nosso país sejam moldados tão somente pela sua voz. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.